Muito clássico. Cadê do Mortal Kombat? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma aula com o Dr. João, foi nosso residente aqui, trabalha com São Bento, né? Essa aula de lesões de esporte, com certeza vai ser um sucesso. Isso aí, João. Obrigado. Pessoal, bom dia. Sou o João, formado aqui na residência. Primeiro, professor, obrigado pelo convite, começo do ano aí de dar essa aula. É um prazer estar aqui. Parece bobagem falar, mas quando você fica sentado aí, você vem dar aula aqui em cima, é realmente diferente. Então, obrigado pela oportunidade aí. A gente vai falar sobre lesões, em geral, lesões musculares, mas mais pensando um pouco nos atletas. Não é uma aula que vai cair muito para vocês na prova do TEOD, então assim, não tenho tanta essa preocupação. Eu estava conversando com o Norman, tentei dar uma olhada em algumas questões que falassem sobre lesões musculares, tem um pouco de alguma coisa mais pensando em imagem, diagnóstico, então assim, não é um tema para vocês ficarem tão preocupados pensando na prova, mas a gente tem uma abordagem, mais recentemente eles têm mudado um pouco. Eles têm pedido às vezes algumas coisas em prova oral, então às vezes é alguma parte de uma questão, alguma coisa assim. Então tem um pouco desse foco também. Diga, professor. Não, só. Não teve duas provas online, teve o ano passado, mas tinha uma questão especificamente do jogo de coxa, no oral. A lesão muscular, o descritivo da lesão de atleta, depois imagem de ressonância e pedido. Não sei se essa questão saiu do oral, mas foi uma das coisas que nos levou a introduzir o tema na época. Né? Então, para o oral, não me lembro de questões na prova escrita ao longo dos anos, as avaliações que a gente faz aí de conteúdo programático, mas uma das preocupações foi essa. E sim, em outras lesões associadas, como tendão de Aquiles, como bíceps, vinha um pouco do conceito de lesão muscular. Isso foi uma das razões que trouxe o tema, e até porque é um tema super em voga. Pensando mais na parte de atleta mesmo, tá falando cada membro, mas que nem. Aí sim, a gente vai ver os bíceps, lesão do peitoral, a própria lesão do tendão calcâneo, aí sim vocês vão encontrar bastante coisa que vai cair, e aí tem um pouco dessa abordagem aqui também. Vai a hora que vocês quiserem, a gente vai conversando. Então, a ideia é a gente poder definir as lesões, falar um pouco da anatomia, da fisiopatologia da lesão muscular mesmo, as etapas da lesão do músculo, um pouco de imagem, a gente entender como que a gente consegue fazer os diagnósticos direitinho, o manejo do pós-lesão, que é o mais importante, um pouco de prevenção e algumas das discussões. Quero começar aqui com... Deixa eu ver como eu vou achar isso. Clica. Eu acho que vai ter que ser aqui, né? Os palmeirenses que plantão aí. Esse é um jogo do Palmeiras contra o Corinthians, quando o Valdir tenta fazer a gracinha do chute dele no ar. Mas eu queria que vocês tivessem um pouco de atenção na perna que ele sente e na perna que ele faz o movimento do chute. Ele tenta fazer o movimento com a perna direita e na verdade ele sente a perna esquerda e automaticamente já pede para sair. Isso é muito comum quando a gente vê no futebol, então é arranque, é uma mudança de direção, é alguma coisa e normalmente o atleta vem, doutor, embolou, eles têm essa mania de falar isso, embolou, sentiu, estirou, escutei barulho. Então isso acaba sendo bastante comum e tira o cara do jogo na hora, assim, né? Realmente o cara não consegue continuar. Essa é uma imagem comum. O Parmeirense aí, né? Então vamos lá. Agora sim. Então a introdução são as lesões mais prevalentes em todas as modalidades esportivas. Praticamente 30% de todas as lesões do esporte são lesões musculares. No futebol, então, chega quase a metade dessas lesões. Os atletas profissionais, a preocupação maior de você segurar esse atleta bem preparado, obviamente, é o gasto financeiro, então é um Neymar fora de um jogo com uma lesão muscular, isso vai acarretar um prejuízo financeiro extremamente importante, obviamente, nas conquistas do título. E os amadores é um longo período de afastamento. Aqui vale uma diferença, para vocês entenderem um pouco o que diferencia um atleta amador de um atleta profissional. Então, o atleta profissional é aquele atleta que ele recebe um salário mensal para fazer a atividade física dele. Então, ele vive disso. O atleta amador, existe o não profissional e o atleta amador profissional. É o cara que ele recebe, às vezes, uma ajuda de custo, mas ele tem ainda a sua atividade principal, não sendo o esporte. Recreacional é como nós que gostamos de fazer uma
física, que não ganham nada para isso, até pagando para fazer a maioria das atividades e acompanhamento. E a ideia disso é um interesse nos avanços de técnicas diagnósticas, terapêuticas e a reabilitação do esporte. Ela depende bastante de cada tipo de modalidade. Então, você vai ter a lesão do ombro em atividades de arremesso, você vai ter a lesão mais ou menos inferiores e aí em futebol americano, basquete, então ela depende um pouco. Vale lembrar que para atletas a gente também tem uma preocupação grande, porque tem o encaixe da prótese muitas vezes, que isso pode fazer uma lesão muscular. E pacientes que estão no mundo do para-atleta, às vezes nas amputações, são feitas reinserções musculares para poder proteger a estrutura óssea e isso pode acarretar numa mudança muscular e isso pode gerar também uma lesão muscular. São inclusive lesões mais que a gente se preocupa um pouco mais. Então, se diferenciar todos os nossos atletas. E aí os fatores que a gente pode ter de diferença. Então, idade, mais fácil, um paciente mais idoso, menos preparado a ter uma lesão. Isso não é regra, pode pegar pessoas e atletas que são bem mais velhos, mas com condicionamentos às vezes muito melhores do que pessoas mais jovens sem nenhum tipo de condicionamento. Então a gente coloca a idade como um diferencial se você considerar nas mesmas condições. Então é mais fácil de repente uma fibra muscular ter uma lesão se for um atleta às vezes um pouco mais velho por descarga, mas isso não é regra, tá? Então lesão prévia, o paciente que já teve a lesão prévia, ele pode ter uma cicatriz na estrutura muscular e isso facilitar e ser mais favorável a ter uma nova lesão. Um desbalanço obviamente da estrutura muscular, uma sobrecarga, então um dia de treino às vezes mais exaustivo, isso pode gerar também uma lesão. Os músculos mais afetados são os biarticulares. Por quê? Porque são duas inserções e isso faz com que diminua um pouco a força de cada um deles e isso pode gerar um desbalanço. Então, os biarticulares eles são normalmente mais afetados e isso acaba acontecendo principalmente pela contração excêntrica. Vou explicar mais para frente o que é. A excêntrica é o momento que você vai segurando o músculo contra um movimento de origem dele. Então, no momento de frenagem, que é exatamente o que o Valdívia fez, no momento que ele trava a perna direita dele para fazer o chute com a perna esquerda, ele sente essa tração a mais e aí ele acaba fazendo a lesão dele. Então, é sempre nesse momento mais excêntrico e, na maioria das vezes, fibras do tipo 2. Fibras do tipo 2 são fibras de menor resistência, tá? Vou explicar cada uma delas também mais para frente. E por conta de tudo isso, os membros inferiores são mais lesados. Então, a gente tem aí flexores do joelho, são normalmente os que mais vão aparecer lesão. Função do músculo, então, vai ser uma estabilização mecânica, dinâmica, vai ter um controle dos movimentos das articulações e essa transferência da energia química numa energia mecânica. Então, quando a gente vê um músculo, né, você vê aqui. Então, ó, ele tem às vezes mais uma inserções. Então, a origem dele vai ser onde ele tem a fixação proximal, a inserção é o ponto de fixação distal e os biarticulados são os que envolvem duas conexões, por isso que eles são mais lesados. Então aqui, ó, eles vão se fixar, os músculos eles se fixam no osso através dos tendões, os tendões são colágenos do tipo 1. E aí que a gente vai chegar depois nas lesões de tendão calcâneo, lesões de bíceps. E eles vão variar um pouco com seus formatos e tamanho, e a junção é onde mais a gente tem a lesão. Vocês vão ver o tendão calcâneo sempre na transição do tendão para o músculo, é onde a gente tem um ponto de instabilidade maior e onde a gente pode ter um pouco mais de lesão. Aqui alguns exemplos, né? Então, quando a gente tem no bíceps as duas cabeças, quando a gente é articulado, biarticulado e um multi-articulado. Aqui alguns exemplos, essa é uma imagem da internet, essa é clássica quando a pessoa está fazendo um salto, então no momento em que ela vai absorver esse impacto, ela faz uma lesão justamente na junção miotendínea, tá? Essa é uma imagem do Kevin Durant na final de 2018, se eu não me engano, e aí vocês percebem que no momento em que ele vai travar o movimento, ele faz a travada do movimento, ele sofre a lesão, tendão calcâneo também. Esse é um outro exemplo. E aí ele faz uma lesão litoral maior também, por uma sobrecarga daí do movimento. Isso aí também vai fazer uma lesão muscular de
grande. Então, para a gente entender um pouco o que é o músculo e como ele funciona, né? A unidade principal do músculo são as miofibrilas, tá? Elas são responsáveis pela contração muscular, tá? E o tecido conectivo é o que vai estar em volta e que permite com que tudo isso se junte. Então, a gente tem algumas camadas no músculo. Então, o osso, aí a gente tem no tendão essa junção, e aí a gente tem epimísio, que é a parte mais forte, mais espessa, perimísio, que envolve esse grupo de miofibrilas, que são os fascículos. Então, cada um desses aqui eles vão formar fascículos, e o endomísio, que é o que vai fazer cada uma dessas miofibrilas. Tudo isso são camadas musculares que a gente pode perceber. Então, aqui, isso aqui é toda uma estrutura muscular. Se você pegar pelo ventre dele, você vai perceber que lá em cima, então, a gente vai ter o tendão, a aponeurose, aí a gente tem a epimísio em cima, toda a região do perimísio e mais profundamente aí miofibrilas e endomísio. E isso aqui depois vai ajudar a fazer a fascícula. Então, tudo isso são estruturas internas do músculo que vão se rompendo em cada uma delas. Isso dá para ver depois no ultrassom, você consegue perceber até que nível da musculatura isso fez a lesão. Falando um pouco das fibras que a gente tinha comentado, né? O que é a diferença da fibra do tipo 1 e da fibra do tipo 2? Isso também é estrutura muscular, isso faz diferença gigantesca em alto rendimento. Vocês podem perceber que vocês não vêem muito, por exemplo, atletas brancos, por exemplo, fazendo alto rendimento em provas de 100 metros rasos, por exemplo. Tradicionalmente, atletas negros, porque o tipo de fibra deles também favorece, tá? E o contrário também é verdade. Vocês não veem, por exemplo, é difícil ver um nadador, por exemplo, a maioria dos nadadores eles são de origem branca, favorece, obviamente, o tipo, né, da fibra. Então, o tipo 1 ele tem uma contração lenta, é isso que eles falam. Então, o importante daqui que a gente vê é isso daqui. A gente falou que o tipo 2 ele é mais favorável à lesão, por quê? Ele tem uma velocidade de contração mais rápida, ela tem uma resistência à fadiga menor do que a do tipo 1 e a força da unidade ela é mais alta. Então as do tipo 2 elas vão ser mais suscetíveis à lesão. Por quê? A do tipo 1 a gente tem contrações mais lentas, velocidade mais lenta, resistência à fadiga mais alta, porém uma força mais baixa. Então os atletas ou as pessoas que têm fibras em superioridade do tipo 2 vão ser mais suscetíveis a ter essa lesão, porque é uma força maior e ele tem uma resistência mais baixa comparado com as do tipo 1. Tá? E aqui é uma outra observação. A velocidade de contração, então obviamente do tipo 2, uma velocidade mais rápida, então se você tiver uma sobrecarga, uma velocidade mais rápida, mais suscetível também à lesão, e comparado com a do tipo 1, mais lento. Tá? E aí ele tem uns números que é em milissegundos, você vê que realmente o tempo de resposta dos tipos de fibras são bem diferentes. As contrações, então quando vocês estão lá na academia fazendo algum tipo de movimento, a gente tem 3 tipos de contração. Contração concêntrica é que você vai fazer o seu músculo diminuir, você vai contrair, você vai fazer a ação daquele músculo realmente. Então você faz o movimento esperado daquele músculo, diminuindo o tamanho dele para você fazer aquela força. A excêntrica é o contrário, então é um movimento exatamente o contrário do que a gente está fazendo. Você está alongando, você está estirando as fibras, e o isométrico é o momento que você para e mantém simplesmente aquilo fazendo força. Tá? Então, por que na excêntrica normalmente vai ser mais difícil? Porque é onde a gente está fazendo o efeito contrário, fazendo a absorção de força. Então, no momento que você faz essa absorção de força, a gente vai ter uma lesão maior. Esse daqui é um vídeo que eu queria que vocês prestassem um pouco da atenção, que mostra a ação muscular de cada um dos membros dos músculos da perna no momento que a gente está fazendo a marcha. Eu vou parar aí no fundo. Que é, por exemplo, vamos olhar pela perna direita. Aqui. Nesse momento, por exemplo, a perna esquerda, que está aqui, ela está no final do movimento, ou seja, ela está no máximo de força da panturrilha. Então, o efeito da panturrilha aqui, está quase no efeito máximo, tá? E pessoas trabalhando também um pouco.
E aí aqui, ó, então a gente tem, por quê? Porque é a alavanca máxima de força. Nesse momento, a perna direita, ó, esse daqui são o posterior da coxa. Nesse momento você vê que o posterior da coxa, ó, não faz função nenhuma praticamente na perna, porque é um momento de alavanca. Quem começa a trabalhar toda a estrutura de frear esse movimento da marcha, do lado direito, perdão, que é esse daqui, ó, já são os posteriores. Por quê? Porque ele está começando a fazer a frenagem desse movimento. Nesta fase do movimento a gente pode ter mais suscetível à lesão. E aí depois vocês vão perceber que aqui, ó, por exemplo, ó, panturrilha não está fazendo nada aqui. Ela vai começar a agir no momento em que esta perna sai. Existe uma fase aérea, obviamente, que a gente não está considerando aqui, mas que no momento em que ele começa a fazer a força, o tríceps começa a funcionar de novo, e aí a musculatura anterior e a posterior começam a alternar. Você vê que na marcha, ó, no momento você consegue perceber, então, ó, tríceps vai até em cima, tríceps volta, e aí quando você faz a absorção, ó, esse momento final é o momento de máxima força da coxa. Então você vê que aqui, ó, o quadríceps está grande, a gente tem gêmeos grandes, então todos esses movimentos, ó, o movimento a musculatura do glúteo fazendo bastante força. Tudo isso justifica um pouco para entender como que a gente faz na ação excêntrica mais a lesão. Então, como mecanismo de lesão, a gente vai ter contusões diretas e contusões indiretas. As diretas vão ser realmente as pancadas mesmo, os traumas, né, se a gente pensar. Então, é muito comum em lutadores, que às vezes eles não têm uma destruição da musculatura, mas eles sofrem muita pancada em cima e isso gera uma contusão e uma laceração. Isso acaba tendo um pouco sem alteração das fibras, mas também gera uma ação inflamatória. Quando a gente está com o músculo relaxado, a gente acaba pegando lesões de mais camadas. Quando a gente está com o músculo contraído, normalmente menos, exatamente porque daí a gente tem peronismo mais forte e mais contraído. Por isso que o lutador normalmente ele fica mais tenso o tempo todo. Se ele estiver relaxado, ele vai tomar um chute lá, por exemplo, e aí vai ficar bastante roxo. E os indiretos, que aí sim, os estiramentos, que são esses que a gente faz, né, na caminhada e na passada. Esse é um exemplo de um lutador, inclusive ele tinha lutado contra um brasileiro, tomou muito chute na raiz, na parte interna da coxa, e isso acaba, obviamente, promovendo uma lesão importante. Esse é um jogador de basquete brasileiro, que ele teve uma contusão numa queda, então ele sobe, cai, e aí depois nessa queda ele fica com esse roxo todo. Isso gera uma lesão muscular, isso tem um processo inflamatório, mas que não impede, porque ele conseguiu, inclusive no jogo seguinte, ele joga porque ele não tem uma destruição de fibras, ele tem mais uma hematoma. Então quando a gente tem a lesão, você vai fazer um aumento dessa força tenso da musculatura, isso estira as células do músculo, que são essas miofibrilas, e isso gera uma contusão. Então, existe uma diferença, é muito comum a gente escutar, ele fez uma lesão, ele fez uma contusão, ele fez um estiramento, ele fez uma distensão. Tudo isso na literatura não é muito bem definido. Hoje em dia você não tem assim, uma diferenciação do que é uma lesão, do que é um estiramento, do que é uma contusão. Eles acabam tendo um pouco de dificuldade de separar essas lesões. Tá? No consenso, eles definem mais pela prática do entendimento do que aconteceu e do como a gente vai tratar. Então você vê que tamanho que tem essa lesão, quanto tempo esse atleta ou esse paciente vai ter que ficar fora e as técnicas para a gente poder desenvolver isso. Então, como fisiopatologia, vamos lá, tivemos uma lesão, tá? Primeira fase, que é até os 3 dias, é uma fase de destruição. Então, aquelas miofibrilas que são realmente as unidades do músculo, elas entram em necrose, tá? Pelo trauma, pelo tipo de... Isso forma um hematoma e ativa esse processo inflamatório. No primeiro dia, aí, leucócitos, eles vão ser substituídos pelos monócitos e vão fazer a diferenciação nesses macrófagos, tá? E os fibroblastos, que aí sim eles vão ativar os fatores de crescimento e citocinas, são eles que vão estimular o reparo da musculatura. Tudo isso vai começar a acontecer nesses primeiros 3 dias. Depois existe uma fase de reparo e uma fase de regeneração. Isso vai até umas 2 semanas, tá? Não é muito bem definido cada uma delas. Isso aqui mostra exatamente isso. Isso acaba tendo meio que em ondas, né? Você não tem uma estrutura, um período que começa e termina, um período que começa e termina. Eles são meio misturados no
processo. Tá? E aí sim, a gente vai ter a formação de um novo tecido, existe a formação da cicatriz no local, ele volta a ter uma reinervação, uma revascularização, e aí a maturação do novo tecido. Isso em média de uns 14 dias. Tá? Aqui uma imagem que mostra mais ou menos a diferença delas. Então, um músculo normal, quando ele toma uma pancada, então todo cheio de edema, o processo inflamatório, então já com macrófagos atuando, o processo já de regeneração para fazer toda a parte de remodelamento, já com uma consistência mais de formação, né, celular já mais coerente, e aí até uns 20 dias mais ou menos a regeneração do tecido. Regenerar o tecido não significa que o atleta ou o paciente já pode voltar às suas atividades. Tá? Esse é um processo de regeneração da estrutura muscular. Existe depois todo um preparo para ele poder realmente voltar em atletas com lesão muscular, que fica mais de 2, 3 meses, às vezes afastado, tá? A depender do tipo de lesão. Mas às vezes a estrutura muscular dele já está regenerada dentro desse tempo. Então a cicatriz, isso é importante, né? A cicatriz do tecido, ela vai ser um tecido mais suscetível à lesão. Isso é muito comum no esporte. É um dos maiores cuidados que a gente tem no retorno desse paciente, normalmente desse atleta, para a atividade física, é ele ter uma lesão no mesmo lugar. São duas preocupações que a gente sempre tem. A primeira delas é ele fazer uma lesão contralateral. Isso acaba sendo muito comum. O atleta volta de uma lesão, ele acaba treinando muito com aquela perna, e aí ele fica mais, ele tem um senso de proteção maior naquela perna, e aí ele acaba fazendo uma lesão muscular contralateral. Isso assim, é muito comum da gente ver no esporte. E a outra delas é ele fazer uma relesão, e aí normalmente essa relesão ela acaba vindo no ponto da cicatriz ou exatamente após a cicatriz, porque isso gera uma área de instabilidade, e isso também é comum de acontecer, e isso existe uma preocupação grande aí. Isso daqui é um gráfico que eles discutem bastante sobre você ter a lesão. Ele não é muito explicativo exatamente porque eles falam da complexidade de você ter essa lesão muscular. Não existem etapas muito separadas, então você não consegue diferenciar muito. Então, a gente fala sobre treino de força, treino de core, a gente fala sobre a flexibilidade que o paciente tem que ter, uma lesão prévia que pode estar ali envolvendo também. Então, assim, tudo isso acaba sendo um tema global para a gente poder discutir. Então, as classificações dela: aguda e crônica, primária e recidiva, a gente classifica de acordo com quantidades de fibras lesadas também, e a localização anatômica. O mais tradicional, que a gente sempre ouve, ele já foi definido em 93, que é definido em 95, 2004, então isso é bem discutido e essa é uma classificação bastante aceita. A gente divide em graus 1, 2 e 3. Tá? O primeiro a gente sempre fala em até 5% de lesão na musculatura, numa secção transversal. A grau 2 a gente fala de até metade do tipo de lesão, e a grau 3 é uma ruptura praticamente aí com mais de 50%, podendo chegar até em lesão completa. Esse é um outro estudo depois que eles quiseram definir, isso saiu no British, que é uma lesão pela localização da musculatura. Então, se ficou na região miofacial, se ficou já na miotendínea, se está... E aí a gente vai colocando um A, um B, um C, e aí a gente vai até o final de uma ruptura completa. Acabaram tentando achar mais classificações, mas para o mesmo tipo de lesão. Esse é esse conceito de Munique, tá? Esse sim é um também que é bastante usado, então a gente tem um A, um B, 2, e aí a gente vai até avançando até uma ruptura completa, tá? E a descontinuidade ou não dos músculos. Praticamente essa 1, 2 e 3 ela acaba contemplando bastante coisa. São pormenores de classificações que acabam não tendo tanta diferença. Então, diagnóstico. É importante você ter um entendimento do gesto esportivo que o atleta fez, como ele se lesionou, se foi trauma, se não foi trauma, se foi sozinho, o tipo de musculatura, a prática que ele faz, se ele é um atleta amador ou profissional. E aí identificar no exame físico. É comum edema, pelo afastamento dos capilares, diferenciar a aguda de uma dor muscular tardia após exercício. Nós temos aqui um grupo colega que fez corridas aí fortes esses tempos e hoje ele está com dor. Então ele correu no domingo, hoje é terça-feira, por exemplo, e aí o cara está com dor. Por quê? Porque é uma dor de um exercício que ele não estava muito acostumado a fazer,
uma dor um pouco mais forte, e isso acaba gerando também, não é uma lesão muscular que vai necessitar tratamento, é só uma dor tardia. Gap, normalmente lesão de grau 3, ele tem um gap palpável já, você consegue sentir no posterior da coxa, no anterior, dependendo de onde for, ou se for, obviamente, lesões muito tendíneas, né? Palpação a dor que é local, você entender se ela tem ou não uma mobilidade ativa ou passiva no músculo lesado, e a perda da força, essa sim é importante. Como imagem, o ultrassom, tá? Ele é muito utilizado, ele é barato, ele é acessível, ele não é invasivo, tá? Ele localiza bem a região, então você consegue ver se está na região do tendão, se está na transição, se está no intramuscular, se está na face muscular. Ele vai conseguir avaliar o estágio, ele é bom para a gente fazer depois o controle, então depois de um tempo de tratamento ele também é importante, tá? Ele é dinâmico, você consegue fazer muitas vezes para você entender a força muscular quando você mexe, ele consegue ser feito dinâmico. A única coisa dele é que ele é examinador dependente e isso pode gerar algum tipo de problema aí na hora do seu diagnóstico. São ventre muscular com uma lesão, ela não faz a lesão por completo, mas a gente já tem aqui pelo menos 50% da lesão, já tem uma lesão de grau 3. Na imagem, a gente também, dependendo do tipo de imagem de quem está fazendo, você consegue ver exatamente o que a gente estava falando sobre, né, os septos, sobre a região muscular que foi afetada. Tá? Então, quando você olha de novo aquela imagem lá, você consegue ver exatamente essas camadas representadas nesses fascículos e nesse perímetro. Então você consegue entender qual foi a profundidade da lesão, você consegue entender em que nível a gente está, você consegue ver se já está curando, então se ele vem de baixo para cima normalmente, de interior para mais exterior, você consegue também fazer o controle dessa lesão. O ultrassom é extremamente funcional para isso. E a ressonância, né? A ressonância sim é um padrão ouro aí, a maioria dos clubes profissionais, por exemplo, a gente consegue já fazer uma ressonância com maior facilidade, aí sim você consegue, você tem uma descrição bem mais completa do caso. Então esse é um outro exemplo daquela mesma imagem. Então esses pontos são locais de lesão aonde pode acontecer na fibra muscular e a sua relação na imagem. Então uma região mais proximal, uma região já mais entre o perímetro e o endomísio, uma região já só dos ventres musculares, uma região lá já mais final distal, e aí a gente consegue ter a diferença de cada um deles. Com uma ressonância, por exemplo, você consegue entender o local preciso. Tá? Essa é uma imagem nossa do São Bento. Tá? Esse é um atleta que teve uma lesão da coxa, e aí você consegue perceber que com a ressonância você faz o diagnóstico completo, eles conseguem entender quanto que tem de líquido, quanto que não tem, se ele acumulou bastante, comprimento, tudo isso. Essa informação para a gente é válida para ver quanto tempo a gente vai recuperar. Vocês escutam aí normalmente, é muito clássico, os jogadores adoram falar isso, eles têm a coisa da noção 1 centímetro de lesão, 1 semana de tratamento. Tá? Então o profissional ele tem sempre essa regra na cabeça dele. Então aqui a gente consegue ver o quanto tem de lesão para fazer uma estimativa aí do tempo de tratamento que ele vai precisar ter o retorno dele. Então você vê nas incidências que realmente fica bem mais fácil da gente identificar a lesão. Como tratamento, tá? Isso aqui vai ser meio que o carro-chefe para a gente poder pensar em tratamento. Tem uma mudança bastante importante no tratamento, que eu acho que é algo que vocês têm que levar bastante para vocês da aula de hoje. Antigamente eles falavam sobre RAIS, tá? Então eles começavam com descanso, gelo, compressão e elevação. Começaram a entender que faltava ainda alguma coisa, aí entrou do protocolo RICE, virou RICE. Daí entrou a parte de proteção, descanso, gelo, compressão e elevação. Com o passar do tempo, entenderam que esse descanso, que seria uma imobilização ou a não movimentação, não é interessante. Isso faz um acúmulo de tecido inflamatório, isso gera um aumento da imobilidade, o paciente começa a ficar com mais dificuldade para poder fazer o tratamento. E aí eles trocaram esse descanso pelo Optimum Load, que seria um movimento de carga controlado. Então, hoje em dia não se fala mais, a pessoa com lesão muscular não fica mais sem fazer nenhum tipo de tratamento, sem mexer as pernas, sem mexer o braço. Algo ele tem que fazer. E isso foi muito determinante para a evolução do
do tratamento. Então, por que dessa mudança? Quando eles fizeram era, na verdade, o Price precisava virar um polícia por conta dessa mecanoterapia mesmo. Então é importante que se mexa o membro lesado, obviamente tomando os devidos cuidados, tem que ter um equilíbrio por conta daquela lesão cicatricial que a gente falou, que é mais suscetível a ter uma nova lesão. Então isso sim é uma preocupação, mas a gente não pode deixar de mexer esse paciente, por isso, em vez de proteção, a gente colocou um programa de carga balanceada, obviamente tomando todos os cuidados, se necessário muleta, se necessário um braço, mas não deixar esse paciente sem movimentar. Depois eles ainda fizeram para poder achar um nome que ficasse legal, né? Então eles mudaram ainda para essa coisa de Peace and Love, que é mais ou menos todas esses itens que a gente coloca. Interessante que eles colocaram até otimismo, né? Parece bobagem, mas nos atletas é muito comum a gente ver. O cara, às vezes ele está em outro lugar, ele está fora do ambiente dele, ele se lesiona, às vezes é um campeonato curto, e aí pacientes que não colaboram com isso, que realmente se percebe que existe ali um comprometimento, esse otimismo mesmo, o cara entra num quadro mais depressivo, isso faz bastante diferença na hora de tratar. Então parece bobagem, mas isso também colabora bastante. Tá? O anti-inflamatório. Cuidado com o anti-inflamatório em lesão muscular. O anti-inflamatório não se usa mais a longo prazo para lesões musculares. Ele é usado no início, no momento de uma dor maior, no momento de uma pancada, mas não se usa. Por quê? O processo que a gente viu de reparo, ele envolve um processo inflamatório. Você recruta macrófago, você recruta, e aí nesse momento, se você mantém um anti-inflamatório por longo prazo, a gente vai acabar comprometendo a ação muscular de reparo dele. Então, eles falam exatamente isso, que os AINES são superados nas evidências e uma influência negativa a longo prazo, exatamente pela adaptação do músculo. Então, 2, 3 dias ali no momento de mais crise, para os anti-inflamatórios depois. Então, pensando depois numa reabilitação, tá? Exercícios de contração isométrica, movimentos articulares ativos e passivos e exercícios de contração excêntrica com a resistência tolerada. Nós temos 3 tipos de movimentos, o isométrico, o isotônico, e eles vão fazer diferença. O isométrico é realmente quando a gente vai fazendo a contração, né? O isotônico é o que a gente faz o movimento para ele poder realmente fazer a ação muscular. Tudo isso vai fazer diferença na hora do nosso tratamento. Tá? Então, movimentos articulares ativos e passivos, o movimento de contração excêntrica, que foi o movimento que provavelmente fez a lesão dele, é interessante ele fazer esse movimento também. Tá? Porque, obviamente, vai aumentar os benefícios de mexer a revascularização. Na última fase do tratamento é sim, terapia, então massoterapia, então massagem para fazer a alívio desse hematoma, estimulação elétrica, como tem, hidroterapia, e aí são os fortalecimentos todos que a gente já falou: o isométrico, o isotônico e o isocinético. Tá? O isométrico a gente não tem um movimento, o isotônico a gente tem um movimento com a velocidade controlada, o isotônico a gente tem um movimento de velocidade incontrolada e o isocinético é o movimento controlado. Tá? E obviamente o foco vai ser na contração excêntrica, que é o que a gente tem que prevenir que foi o mecanismo de lesão. Nesse meio tempo, treinamento aeróbico, que ele puder fazer que não comprometa a lesão muscular, isso se faz importante também para ele não perder o cardio dele, pensando num atleta de alto rendimento. Então, fortalecimento, treinamento aeróbico, aí a gente passa depois para a simulação de gesto esportivo. Esse cara não pode ir direto para o retorno das atividades dele, ele precisa passar por um treinamento do gesto esportivo. Existem exercícios que simulam o tipo de treino que ele está fazendo. O treino tático, aí sim ele começa a fazer, então ele começa a ir de cone, ele começa a fazer treino com bola curto, aí ele volta para o treino em grupo, e aí sim a gente pode liberar esse atleta do retorno da competição dele. Tá? Que é isso aqui. Importante no tratamento, tá? Você diferenciar entre as lesões, grau 1, 2 e 3, isso faz bastante diferença no tempo de retorno desse atleta. Em média, grau 1 de semana, grau 2 de 2 a 3, grau 3 de 60 até 70 dias. Isso depende um pouco da estrutura do clube, isso depende do quanto o cara se cuida, isso depende de algumas coisas. Provavelmente o meu atleta de isométrico vai ter um tempo diferente de um atleta de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, por conta, obviamente, da estrutura que eles têm. Mas, em média, dá para se fazer um tratamento bem parecido.
Como prevenção, queria falar um pouco do que a gente também utiliza lá, tá? Ele é um pouco de prevenção, um pouco de diagnóstico, é a termografia, tá? A termografia basicamente é uma câmera, como se fosse uma câmera dessas fotográficas, que a gente vai fazer por infravermelho e ele vai avaliar a temperatura do músculo que você quer observar, tá? Lá a gente deixa o paciente, tem uma sala pequena lá de imprensa até, a gente deixa o ar-condicionado ligado, ele tem que ficar lá só de sunga por pelo menos uns 10 minutos, tem que estar num ambiente mais resfriado, lá pelo menos no nosso protocolo a gente faz assim. E aí a gente vai fazendo as imagens e vai comparando os lados, tá? Existem escalas diferentes, eu coloquei até duas aqui que são realmente diferentes. Essa escala ele vai mais escuro para temperaturas mais baixas, a chegar quase no branco, temperaturas mais altas. Essa aqui já ele vai também, mas ele tem mais uma ênfase o vermelho dele aqui muda um pouco também, ele inverte vermelho e amarelo. Isso depende da escala do programa e do aparelho que você está usando, tá? Para que ele é importante? Às vezes pacientes que estão, atletas que estão com a perna cansada, ele não tem um diagnóstico de lesão, mas doutor, está pesado, estou cansado, não estou conseguindo ver, estou começando a querer sentir alguma coisa. Para você evitar que ele tenha uma lesão, às vezes a gente faz a térmica. Esse é um caso que dá para você perceber bem, ó, ele tinha uma lesão na coxa direita, tá? Já estava com bastante dor, e aí a gente foi lá, fez os exames e realmente mostrava que tem uma diferença significativa de temperatura. Isso pode indicar aí uma lesão ou constatada ou para ver, então dá para tomar cuidado. E aqui embaixo também é a mesma coisa, você percebe que dá para ver bem a diferença de temperatura da panturrilha, tá? Era uma sobrecarga bastante importante já de gasto pnêmico. Interessante você tirar e tratar esse atleta antes que você tenha uma perda aí de rendimento. Lá pela dor induzida aí da atividade física, que é essa dor do dia seguinte. Ele é bastante comum, principalmente em fase final, às vezes de temporada, ou no começo, na pré-temporada, quando eles estão vindo de um período sem muito treinamento, tá? Que é essa dor do dia seguinte. O cara está lá, fim de ano, em casa, e aí de repente volta. Musculação, treino, período até período para fazer pré-temporada. Normalmente nós estamos falando uma pré-temporada em janeiro, né? Então assim, um calor grande também aqui no Brasil. Eles podem não ter muitas lesões significativas nos exames, mas tem um edema, tem um inchaço, tem uma coluna inflamatória que vai causar um pouco de dor. Tá? Aqui uma diferença entre o normal, né? Então você vê que aqui está normal, aqui já um acúmulo maior já de líquido, isso aqui você já pode tomar um pouco mais de cuidado. Tá? Existe também uma fase, mesmo não tendo tantas alterações que tirem a pessoa, mas uma lesão ela pode gerar uma lesão focal. Então, nessa primeira fase também, que a gente vai chamar de destruição, ela vai ter uma área de desarranjo, mas ela vai ter um desfecho sempre bem mais rápido e sempre bem menos, com menos prejuízo aí para os clubes. Tá? Uma fase também de cicatrização, então você percebe que ele já começa, que ele faz um reparo, está começando a diminuir já são novos septos que vão se formando, até a fase de remodelação, onde a gente não vai mais conseguir observar tanta diferença aí da lesão. Isso não muda muito, tá? Isso acaba sendo mais os processos aí mesmo de todo mundo que já voltou para a academia sentiu aquela dor 2 dias depois que não consegue mexer o braço. Isso é uma dor tardia, isso é uma lesão da musculatura, mas o reparo dela que vai fazer com que a gente tenha um crescimento muscular. Na última fase, um preenchimento total aí já da lesão. Aí você vê que aqui, ó, aquelas fibras que a gente consegue ver já bem posicionadas, bem alinhadas, e aí depois tem. Então a fibrose, que a gente falou, o cuidado da fibrose, a gente não ter nenhum tipo de relesão em cima, é importante numa área, né, de uma cicatrização. A gente tem que tomar bastante cuidado, então na hora do controle, para que não fique sem a mobilidade, também por conta da fibrose. Né? Vocês têm fibrose aí nos nossos pós-operatórios também, por conta de não mexer, por não movimentar, isso acaba acontecendo. Tomar um pouco de cuidado a mais com isso, mas é algo que a gente tem que tomar uma atenção sempre especial para os atletas, porque ele acaba ele sente sempre nesse ponto, isso pode ser sugestivo mesmo. Existe algum tipo de tratamento cirúrgico para lesões musculares? Raros, mas existem, tá? Não chega nem a 5% quase. A gente vai fazer quando tiver um hematoma realmente muito grande, então às vezes
Morel, faz delotamento, não consegue melhorar, tem que mexer porque ele acaba fazendo um prejuízo grande. Lesões grau 3, que aí você não tem nenhuma musculatura que vai ajudar. As lesões do tipo 2, realmente muito grandes, a depender do tipo de atleta. Na maioria dos nossos casos, a gente não opera lesões musculares a longo prazo. Tá? O que a gente tem de novas tendências aí hoje em dia para tentar tratar um pouco das lesões musculares? Câmara hiperbárica, esse é o Vinícius Júnior, eles são Neymar, eles eram adeptos agora da câmara hiperbárica pós-jogos. Né? A Madrid comprou uma máquina hoje em dia extremamente potente, então eles entram lá depois mesmo e ficam um tempo na câmara hiperbárica. Isso melhora a vascularização, isso melhora o efeito anti-inflamatório, sem ele ter nenhum tipo de controle de doping, isso acaba melhorando nenhum tipo de infiltração, que é proibido, enfim, são todos os métodos. Fatores de crescimento de células tronco, pouco questionável ainda, mas tem estudos que estão indo a favor disso. Tratamento de ondas de choque, esse sim bastante segmentado já. O PRP e o ozônio são também, eles dão um cuidado bastante grande quando eles vão fazer no mundo profissional, porque também existe todo o controle, o risco, tá? Mas são resultados que estão sendo bem favoráveis para a lesão muscular. Esse é um trabalho, uma meta-análise que foi feita com placebo do PRP em lesões do grau 1 e 2, tá? E o estudo sugeriu que o uso do PRP nas lesões musculares aumentaram bastante e agilizaram o retorno desse paciente ao esporte. E não teve nenhum risco grande acima de 6 meses depois. Quando que esse cara pode voltar a fazer a atividade dele? Para poder voltar a fazer a atividade dele, quando ele conseguir alongar o músculo lesado da mesma forma que ele alonga o contralateral. Tá? Então aí ele tem que estar apto a dar uma bicicleta dessa de novo, com um estiramento desse, com uma esticada dessa de perna, ou ele conseguir fazer um crucifixo desse de novo, se for o caso. Isso é possível. Então ele tem que estar exatamente nas mesmas condições que ele tinha do outro nível. Falar um pouco sobre, querendo ou não, uma alteração da lesão, da musculatura. Todo mundo já deve ter tido aí uma câimbra, ou porque acordou com câimbra, ou porque fez um esforço a mais, ou porque não está fazendo um esforço suficiente, porque também é algo por causa disso. São contrações involuntárias, então a câimbra é um grupo muscular. Elas não ocorrem na musculatura estriada, ou seja, é mais recorrente nos posteriores também da coxa. Nós temos 3 tipos de musculaturas: o esquelético, que é o que a gente faz um movimento especial, o cardíaco, que não é controlado por nós, e o não estriado. Então, os estriados esqueléticos, eles têm uma movimentação voluntária, que é o que a gente mexe para se locomover. Esforço intenso, desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, um acúmulo do ácido lático no corpo, o uso de diuréticos, que faz com que a gente desidrate, são as causas mais comuns de câimbra. Quem já teve sabe. Só câimbra na panturrilha de um atleta de ciclismo após uma etapa de extenuante. É incontrolável. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui vai um alerta para quem faz jogo, aí, principalmente trabalha no futebol. Câimbra, pelo amor de Deus, não faça um estiramento da musculatura. É comum a gente ver essa imagem. Hoje em dia tem diminuído bastante. Então, o cara está com câimbra no meio do jogo, não faça um estiramento. Você pode aumentar o risco de fazer uma lesão. A câimbra é exatamente uma contração involuntária, você vai lá e você vai forçar o movimento contrário, isso pode gerar um estiramento. Então, não alongue. O mais certo é fazer uma massagem local, o movimento está na panturrilha, uma massagem local, segure a musculatura para que isso vá diminuir, não faça esse alongamento. Isso pode piorar o quadro da lesão. Beber bastante água, antes, durante e após a atividade física, bastante frutas, controle de sais minerais, então sódio e potássio, muita banana, cápsula de sal, quem faz endurance, quem corre, quem faz triatlo, quem faz essas coisas de alta, que gasta bastante energia, então a pessoa acaba fazendo reposição de sal no meio da prova. Saquinho de sal de supermercado mesmo, de restaurante, rasga e levanta. Esse MTC ele é triglicerídeo de cadeia média,
tá? Ele é um desses suplementos alimentares. Eles são utilizados porque ele é um competidor dentro do nosso organismo do ácido lático. Então, o acúmulo do ácido lático no corpo, uma das formas da gente evitar a cãibra é você fazer a suplementação desse TCM ou até a utilização dele véspera de prova. A minha atividade no São Bento, tá? E aí eu queria mostrar para vocês, se eu conseguir aqui, só para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Como que a gente faz o controle na Confederação Brasileira, todo final de campeonato, todo final de temporada, tá? Estou falando um pouco mais do esporte agora, tá? Então, ao final de cada jogo, a gente tem que falar, a gente preenche esse formulário, isso vai para uma plataforma de dados dele, e no final do ano é feito um congresso com todo o departamento médico de todos os clubes para eles discutirem onde teve lesão, como que foi, aonde que é, e aí vocês vão entender um pouco de como funciona. Então você tem que colocar, estava sol, estava chuva, você estava jogando em casa, se você viajou, se você não viajou, se você foi de ônibus, avião, tudo mais. E aí aqui você vai começar a fazer se você tiver uma lesão. Então você tem que colocar o atleta, aonde foi, se você foi um trauma ou se foi uma sobrecarga, e aí você coloca o tipo de lesão. Em 2017, que foi esse que a gente participou, então eles colocam no final, eles fazem um mapa de tudo que aconteceu. Então lá, foram 16 lesões por clube média, quantas lesões por jogos. Então a gente tinha 26 lesões a cada 1000 horas de jogos. Fala, bom, isso é muito ou isso é pouco? E aí eles fazem um comparativo. E na UEFA, por exemplo, de 27 a 30. Então não foi um número tão significativo nesse ano. Tá? E aí eles começam a mostrar eles fazem um estudo, lesões no primeiro tempo, lesões no segundo. Então aqui, né? Exatamente a rodada que aconteceu, então o número de lesões, eles querem saber se tem mais lesão no começo, tem mais lesão no fim, então o número total de lesões, você vê que acaba ficando próximo até, aí as lesões mais comuns, obviamente, membros inferiores muito mais, né? Quadril um pouco menos, cabeça acaba tendo bastante, são lesões que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quem mais sofre as lesões, e aí, obviamente, os atacantes são mais lesados, os goleiros menos. Então, a lesão e a idade, né? Acima de 26 anos também tem mais lesão. E aí, os estiramentos maior de 26, os entorses menores. Entenderem o tempo e a lesão de cada um deles. Interessante que daí é sempre naquele, quase todo ano, o terceiro quarto do jogo é o quarto que mais machuca. Local onde a gente tem mais lesão, coxa, sempre o que teve mais lesão são as lesões posteriores, são as lesões do interior, então isso realmente são mais comuns, mas ainda, né, tirando aqui a cabeça, os membros inferiores, sempre mais lesão. Tipo de lesão, tá? Então, estiramento, contusão e entorses também são as causas mais comuns nas lesões do futebol. Que interessante, né? Os clubes mandantes acabam tendo mais lesão, às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Seria o clube que está viajando, que daí pode ter mais lesão, bem próximo, mas não é muito. E o tempo estimado de recuperação desses pacientes, 22 dias. Aí fala depois da série B. Então a gente faz esse mapeamento todo de todas as lesões e entrega para eles poderem fazer essa análise. Queria aqui deixar de mensagem final, a gente vem falar só de lesão, né? Pelo amor de Deus, não é isso. O esporte ele é importante, ele é bom para a cabeça, ele é bom para o corpo, ele é bom para a nossa saúde. Queria fazer um agradecimento especial a este cara aqui, que ele me deu alguma das imagens da aula de hoje. Isso é uma prova de Ironman que nós fizemos juntos. Esse é um futebolzinho que teve aí uns dias atrás aí, que apesar de ter tido lesão, mas ainda assim a gente consiga fazer mais vezes aí. Dúvidas sobre as lesões musculares? Isso, ó,
Dúvidas sobre lesão, curiosidades, futebol? Não me perguntem do Corinthians, por favor. Quem quer alguma coisa? Alguma dúvida? Nada. Algumas das poucas questões que a gente achou. E eu vou discutir algumas delas com vocês ainda. Não tem 7, João, então essa sua pergunta, eu acho que o médico e tal, a gente, uma coisa de história, eu sempre ouvia o departamento médico do Corinthians, quando o Carlinhos Pérez ia entrar para jogar, ele sempre falava, boa, tem sempre um anti-inflamatório, ele não para jogar, né? E, assim, na zona de aquecimento para subir para o campo. Falava, cada adicto anti-inflamatório para jogar. E eles continuam. Como é que é a notificação disso, por exemplo, da junto à federação para não dar um aspecto de doping? Né? O anti-inflamatório, por exemplo, cetoprofeno, qualquer um desses, ele intramuscular não tem problema. Você pode fazer sem problema nenhum. Né? A parte do controle de dopagem, a gente faz sempre um relatório antes de começar o jogo, então até 30 minutos antes a gente faz um relatório. Então, às vezes a gente sempre passa lá para saber se ele tomou alguma coisa de diferente ou não. Existe a UADA, que é o controle de dopagem internacional, existe lá uma relação das coisas que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer. Procedimentos articulares, então infiltrações articulares com corticoide, não é permitido. Para fazer isso, a gente tem que pedir uma autorização para a CBF, eles mandam lá, e aí se vier a confirmação de que pode fazer, a gente apresenta o exame e tudo mais. Se vier a confirmação, aí sim pode fazer, caso contrário, isso é doping. Tanto é que a gente não faz tanto uso, porque às vezes se você cair na articulação, próximo da articulação, aí você pode ter problema. Mas, por exemplo, Voltaren, eles adoram Voltaren e complexo B. É incrível, tem que ter. E aí, assim, você está com todo mundo aquecido, ele encosta lá, o cara já vem com o shorts abaixado já, pra você poder fazer para ele, porque parece que sem ele não joga. Mas esse não tem problema, tá? A gente tem algumas coisas que tem que tomar um pouco de cuidado, mas o mais clássico assim que dá problema, por exemplo, a neosaldina não pode dar, porque ela tem um composto lá que é, por exemplo, proibido. Então assim, doutor, estava com dor de cabeça, tomei neosaldina, cara, ferrou. Tem que tirar o cara do jogo, não pode deixar jogar, porque se ele for selecionado e se ele entrar no controle de dopagem, ele acaba sendo suspenso. E o que a gente faz é que tem algumas medicações que aí sim são proibidas, mas que são aceitas, né? A gente já teve pacientes que estavam, por exemplo, tomavam remédio para alcoolismo, por exemplo. E aí era recomendado, a ordem médica, a gente mandava para a CBF e era autorizado. Aí sempre nessa relação a gente coloca fulano de tal dosagem, e aí isso na hora, se ele fosse sorteado, sabia que se aparecesse no exame era autorizado. Mas esses anti-inflamatórios, analgésicos, normalmente essas medicações não geram muito problema. Não. Apesar de não ter evidência, eu queria articular, por exemplo, esse bate-bola, o esporte físico, tem restrição? Tem restrição. Por exemplo, a gente não pode fazer, o que a maioria deles fazem é no começo da temporada, né? Porque ainda não tem nenhum tipo de controle. Eles não falam como um composto que vai te melhorar, por exemplo, desempenho, mas a partir do momento que você está favorecendo aí o processo, também não pode. Então mas é comum de se fazer no começo da temporada, daí, porque aí é permitido de se fazer. Na sua prática clínica, nas entorses de tornozelo, vocês aplicam o leonardo de esporte físico para ajudar no processo de reparação? Lá não, aqui a gente não faz. No Bento a gente faz mais o tratamento de fisioterapia, de recuperação ativa, acaba não fazendo nenhum tipo de infiltração não. Mas não tem muito também, né? Função dele, mas não é feito. Não, e o PRP, não falando de restrição, mas falando de efetividade, que eu já falei mais em 2018. Tem alguma coisa nova? Porque parece que subiu e caiu. Hoje em dia tem, assim, é engraçado porque parece que tem os defensores muito fiéis e a galera que vai meio contra, assim, mas as respostas ainda são positivas, né? O que eles ainda têm de informação, ele é positivo. O PRP, para quem não sabe, é você tirar algo, né? Você tira o sangue do paciente, você faz a centrifugação, você utiliza essa parte branca do sangue para poder reimplantar na lesão e tudo mais.
Lesões tendíneas e lesões musculares, ainda assim eles têm respostas boas para se fazer. Lesões, por exemplo, de cartilagem, aí a resposta ela já é bem mais duvidosa. Mas ainda para lesão muscular, a recuperação parece que é realmente interessante. Mas ainda não é algo fácil de se conseguir fazer ainda no Brasil, ainda eles precisam de bastante estudo para continuar. Mas eu particularmente acho que vai ser algo para as lesões musculares e tendinhas, eu acho que eles vão crescer sim. É isso. Vejam. As questões que tem não são muitas. Boa. Eu faço. O melhor exame subsidiário para avaliação da lesão muscular é ultrassom, ressonância. Não costumamos usar exames para diagnóstico da lesão muscular. O diagnóstico é puramente clínico. Podemos usar tanto ressonância quanto ultrassom. Bom, o melhor exame é a ressonância. Bom, eu iria no B, seguindo a lógica do melhor. Ou melhor. Eu não faria, acho que muito diferente, mas... podemos argumentar assim. Então assim... Mas a resposta não é essa. Então... Ele dá como resposta falando que os dois são eficazes. Então, no acompanhamento da lesão, você vê, o ultrassom se torna superior, ele coloca por conta exatamente de você fazer esse controle da cicatrização e tudo mais. Questione, entendeu? É um número de questões, eu copiei igual, mas você vê que assim, é bem questionável, é uma questão que assim, sinceramente abriria muita margem para seguindo o princípio do melhor, você consegue ver melhor a extensão. Para mim o melhor existem dois, eu quero o melhor. O melhor. E aí exatamente vindo nessa mesma linha. Então, das alternativas a seguir aqui, não pode ser considerado uma vantagem na ressonância com relação ao ultrassom para o tratamento das lesões musculares. Então, possibilidade de realização de exame para alta do paciente para a prática esportiva. Informação sobre a extensão da lesão e os danos associados. A ressonância, um exame importante quando se pensa em operar uma lesão muscular, por exemplo, a inserção aguda do reto anterior. O melhor entendimento por parte do paciente sobre a lesão. Claro. E aí, ele fala sobre a possibilidade, isso está no 1000 questões. Essa é a resposta do 1000 questões, não diz nada. Então, esqueça. É só ok. Quando um atleta sofre um estiramento muscular, o tratamento imediato deve ser colocar gelo no local, usar calor local, realizar alongamento da região onde ocorreu o estiramento, mais de uma resposta correta. Deixa eu colocar gelo, né? O alongamento podia, não pode mais, né? Quando ele coloca no price, então, ele coloca proteção, são questões um pouco mais antigas, ele fala do alongamento, do rest, né? Então ele tinha aqui ainda o rest hoje em dia também. São questões que realmente não dá. Essa em especial eu acho que foi uma boa questão. Uma boa questão. E aí, vai. As lesões musculares são mais comuns em músculos monoarticulares naqueles com predominância de fibras tipo 1, biarticulares naqueles com predominância tipo 1, mono, predominância de fibras tipo 1 e biarticulares naqueles com predominância tipo 2. É o biarticular também. Tipo 2. Fibra mono, 2. Essa é uma que realmente está. Agora o único que acertou a questão. Graças a A do tipo 2 ela tem uma contração mais rápida, e aí, obviamente, a gente vai ter uma supremacia biarticulares também. Tem mais uma aqui, mas por menor que eu, isso aqui é o IR. Em quantos residentes? Boa. Essa ainda é boa. Assinale a afirmativa correta em relação ao tratamento e as complicações das lesões musculares. A necrose muscular é rara e nunca necessita de resecção cirúrgica. A ressecação muscular não deve ser abordada cirurgicamente pelo alto risco de restrição funcional. A reabilitação das lesões musculares deve ser precoce e frequência de mobilização prolongada. Hernias musculares são sempre de indicação cirúrgica. Essa tem que ser uma das duas. Essa é melhor. É bem
coerente com a